Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo estava ministrando o coração do jovem pastor Timóteo. E ele escreve uma carta, passando informações, ensinando algumas coisas, mas também compartilhando do seu coração e da sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, está aqui um monte de coração, um monte de pessoas, Deus, sedentas pelo Senhor. Eu também, Deus, estou com meu coração aqui como uma terra fértil, Deus, para receber a Tua palavra. Uma terra desejosa de receber a divina semente. Ministra, Pai, o coração de todo aquele que tem fome, de todo aquele que tem sede. Enche-nos, Deus, neste momento, com a Tua palavra. Deus, não permita que o inimigo roube a palavra de ninguém. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em momentos extremos. Este é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar agora à noite. Em momentos extremos. Você sabe que a nossa vida, ela não é linear. A nossa vida é que nem aquele desenho quando você vai fazer exame do coração, sabe? A nossa vida, ela tem montes e vales. E por mais que a gente se ajuste, por mais que a gente lute para que todas as coisas caminhem de maneira acertada, é natural que nós estejamos passando por circunstâncias não tão agradáveis. Nós temos pessoas aqui dentro que estão precisando de um emprego, perderam o emprego. Nós temos pessoas aqui dentro que estão passando por problemas familiares. Nós temos pessoas aqui dentro que estão passando por problemas de saúde. Nós temos pessoas aqui dentro que estão vivendo momentos extremos. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por um momento extremo. O apóstolo Paulo, que nós lemos o texto, nós vamos aprender com ele.
viveu por muitos momentos extremos. Nós vivemos momentos extremos. E sempre que a gente passa por momentos como esse, a ideia nossa é orar a Deus e arrumar um jeito de sair logo dali. Então nós não queremos ficar no problema, nós não queremos ficar na confusão, nós não queremos ficar na dificuldade, na luta, na enfermidade. Nós queremos sair dali o mais rápido possível. Isso é natural. Quando vem a dor, quando vem o sofrimento, nós ficamos procurando um jeito de sair dali. E a gente sempre fica pensando, né, em estratégias, como que a gente pode sair. Mas tem uma outra coisa que é importante também nesse assunto. É a gente pensar como que nós vamos nos portar ali. Não é pensar apenas em como que eu saio dessa situação extrema que eu estou vivendo, mas é você pensar como que eu vou me portar, qual a atitude que eu vou ter, qual a maneira que eu vou enfrentar, que eu vou passar por aquilo que eu estou passando. Não é só a questão de sair do que eu estou passando, mas de como que eu vou me portar, como que eu vou sobreviver, como que eu vou caminhar, quais serão as minhas atitudes enquanto eu estiver dentro da fornalha, quais serão as minhas atitudes, no caso de Paulo, enquanto eu estiver dentro da prisão, quais vão ser as minhas atitudes. E o momento de Paulo é um momento extremo, porque num outro momento, numa outra prisão que ele passou, ele orou a Deus pedindo para sair de lá, mas agora ele sabia que ele não iria conseguir sair de lá. Ele estava condenado à morte. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina nesse texto, não como que a gente sai, porque você pode estar passando por problemas difíceis na tua vida, e eu já passei por alguns problemas muito complicados, e é interessante como que quando a gente está passando por uma luta, a gente acha que a gente nunca vai sair dali, a gente acha que aquilo nunca vai passar, mas passa. Aliás, se você está passando por um tempo muito difícil, eu digo para você que esse tempo muito difícil vai passar, e os tempos bons irão chegar. Amém? Se você está passando por um tempo bom, eu quero dizer para você que está vivo aqui, que os dias difíceis irão também chegar. A nossa vida é feita de ciclos, de estações. Nem todas as estações nós gostamos, mas todas são importantes. Tá certo, gente, olha aqui para mim. Tá certo que você quer sair dessa situação que você está, desse momento extremo, dessa circunstância desagradável que você está vivendo. Eu também não quero ficar nas dificuldades, na luta. Eu também quero sair. Tá certo que você quer sair. Mas, gente, olha aqui. Enquanto nós estamos aqui e passando pela luta, vale a pena a gente parar para pensar quais devem ser as nossas atitudes aqui dentro. Qual que deve ser a nossa postura? Como que eu devo agir na circunstância, na luta, na dificuldade, nos problemas que eu estou enfrentando? Você está passando por dificuldade? Não é só pensar em como sair disso, mas como que eu vou me portar, quais as atitudes que eu vou ter, o que eu vou aprender aqui, como que eu vou agir no momento que eu estou vivendo. E isso ajuda inclusive a gente a sair dos momentos extremos, e sair de maneira saudável, abençoada e abençoadora. A gente aprende algumas coisas com Paulo. Primeiro, eu vejo aqui em Paulo, quando eu leio aqui no verso 9, é um verso pequeno, mas ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. No momento extremo, nós precisamos ter coragem e humildade para pedir ajuda. Coragem e humildade para pedir ajuda. O apóstolo Paulo, ele pede ajuda.
era o grande apóstolo, homem de Deus, mas ele pede ajuda. E ainda que pareça algo óbvio, pedir ajuda quando a gente está passando por um momento de necessidade, vamos ser realistas e encarar o fato de que é muito difícil a gente pedir ajuda às vezes. Às vezes você está precisando de uma ajuda, mas é muito difícil a gente cair do pedestal e reconhecer que precisamos de ajuda. Reconhecer que precisamos que alguém estenda a mão para nós. Reconhecer que precisamos abrir o jogo para alguém. Reconhecer que eu preciso abrir a caixa preta para alguém e dizer: olha, é isso aqui que está acontecendo com a minha vida, e eu preciso que você me ajude, eu não estou dando conta disso sozinho. Porque um dos grandes problemas que a gente tem, e que vai piorando muito as nossas dificuldades, os nossos momentos extremos, é que a gente não conversa, a gente não abre o coração, a gente não fala daquilo que está doendo na gente. A gente não compartilha a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas faltas, as nossas lutas. O apóstolo Paulo, ele pede socorro. O apóstolo Paulo pede socorro. Todos nós temos momentos que a gente não consegue dar conta. Você pode ser bom em muitas coisas. Aliás, você é excelente em algumas coisas, você pode ser bom em algumas coisas, mas tem algumas coisas que você não sabe fazer. Tem algumas situações que você enfrenta que você não consegue sair dali sozinho. E você pode ser o pastor da igreja, você pode ser o bispo da igreja, você pode ser um grande empresário, você pode ser uma pessoa com doutorado, com pós-doutorado, uma pessoa extremamente inteligente, mas chega uma hora na tua vida, você pode ser uma pessoa com muita experiência na tua vida, mas chega uma hora que você percebe que você precisa de ajuda. E que você diz: olha, eu tenho que reconhecer que eu não estou dando conta, e que eu preciso das pessoas para me ajudarem. Em momentos extremos, nós precisamos ter coragem e humildade para pedir ajuda. Você chegar, chamar alguém que você quer compartilhar, que você quer pedir ajuda, sentar com ele à mesa e dizer: olha, eu não quero que você fique chateado comigo, eu não quero que você fique decepcionado comigo, mas eu preciso abrir o jogo para você. Na minha vida está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu não consigo me livrar dessa situação. Eu preciso de ajuda. Parece algo óbvio, mas olha para dentro do teu coração. Se você é uma pessoa que pede ajuda, ou se você não tem tido coragem e a humildade de pedir ajuda. Estou com um problema no casamento, mas não vou contar para ninguém. Vamos fazer de conta. Tem muito casal que faz de conta, não pede ajuda, e as coisas vão piorando. E aquilo que era uma pequena rachadura, de repente se transforma numa situação tão complicada que condena o prédio. Aquele filho, de repente você não está dando conta, precisa de ajuda para conversar, para orientar. Profissionalmente, de repente você precisa de ajuda. Todos nós, em algum momento da nossa vida, gente, nós vamos precisar de ajuda. A nossa vida começou assim: você só está vivo porque alguém te ajudou. Você só está vivo porque alguém deu de comer para você. Você só está vivo porque alguém colocou roupa em você. Você só está vivo porque alguém colocou você para dormir, porque alguém segurou você no colo. Senão você não estaria aqui, você não estaria vivo. A nossa vida começa sendo ajudado. Para vir ao mundo a gente precisa de ajuda. E durante a nossa vida, por muitas vezes, nós vamos precisar que alguém nos ajude. Tenha coragem e humildade para pedir ajuda quando você perceber que existe alguma coisa que você não dá conta. Segunda lição que a gente aprende com Paulo, acho fantástica também. No versículo 10 ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou,
e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Tito foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Nesse verso, uma coisa que me encantou no apóstolo Paulo é que mesmo que ele tenha se decepcionado com algumas pessoas, ele não deixou que isso azedasse o coração dele. E essa é uma lição extraordinária. Em momentos extremos, quando te fizerem mal, não faça registro de mágoas. Não deixe o teu coração amargurar. Porque, gente, se tem uma coisa que vai acabando com a nossa vida, é a gente encher o nosso coração de mágoa. E eu sei que dentro desse auditório, dentro desse templo, tem pessoas que carregam mágoas dentro de si. Mágoas profundas dentro de si. E as mágoas, elas nos tornam pessoas amargas. As mágoas, elas nos adoecem. As mágoas, elas nos limitam. As mágoas impedem você de ser a pessoa que você poderia ser. E você passa a vida inteira carregando essa bagagem desgraçada e desnecessária. Essa bagagem maldita. Amargura no teu coração. Não deixa a amargura entrar no teu coração. Ah, pastor, tem um negócio com meu pai. Ah, pastor, tem um negócio com meu irmão. Ah, pastor, eu tenho um negócio que o cara fez comigo. Não deixe a mágoa tomar conta do teu coração e adoecer a tua vida. Uma das coisas que eu vejo em Paulo bonita é isso. Paulo, ele passou por muito sofrimento, passou por muitas lutas, mas Paulo não deixou azedar o seu coração. Ele estava pronto para ser discipulado por Deus, para deixar ser tratado por Deus. E Deus quer tirar essas coisas do teu coração, para encher o teu coração de paz. Porque às vezes a gente está pedindo para Deus encher a nossa vida faz tanto tempo, mas Deus diz: eu vou encher a sua vida onde, se a tua vida está cheia? Para que eu possa encher a tua vida, você precisa esvaziar. Você precisa tirar algumas coisas que estão aí dentro da tua vida, para que eu possa colocar coisas novas. Tem mágoa no teu coração? Tem ranço no teu coração? Lide com seriedade com isso, gente. Tem gente que adoece. Tem gente que adquire enfermidade grave por conta de não lidar com as coisas que estão dentro da sua alma, dentro da sua vida. Tem gente que vive muito bem por fora, levanta a mão, canta, ministra louvor, prega. É uma bênção, as pessoas acham, pessoas que são engraçadas. Tem gente que é engraçado, todo lugar que está, todo mundo é feliz com ele, todo mundo está contente com ele, mas o coração dele está encardido. O coração dele está cheio de mágoas. Há um sofrimento aqui dentro, uma coisa aqui dentro. Tem gente que se torna excelente aqui fora, sabe, é excelente em tudo que faz. No trabalho todo mundo elogia. Na igreja todo mundo admira, mas a pessoa, ela faz essas coisas todas com excelência, porque ela quer esconder, ela quer fugir daquilo que está aqui dentro. Eu lembro de uma palavra muito forte de Deus para Caim, antes dele fazer a bobagem de matar o irmão dele. Deus um dia chegou para Caim e disse o seguinte: o teu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Não deixa, gente, essas coisas matarem você. Não deixa essas coisas matarem tua família, matarem tua casa, matarem teu relacionamento, desconstruírem você, impedirem você de ser aquilo que você pode ser em Deus.
Tá certo, algumas pessoas te traíram, algumas pessoas te enganaram, algumas pessoas fizeram mal para você, algumas pessoas te bateram, algumas pessoas te machucaram, algumas pessoas te feriram, algumas pessoas fizeram algumas coisas para você, mas você não precisa continuar se batendo, não precisa continuar se violentando, não precisa continuar se maltratando por conta de algo que foi feito há tanto tempo atrás. Você precisa se libertar disso. Carregar ódio, carregar rancor, carregar mágoa de alguma circunstância não muda nada, não muda a realidade, apenas continua fazendo mal para você, continua impedindo você de tornar-se a pessoa que você pode ser. Por isso que Jesus na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você pensa, por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava tendo uma luta dele com ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, e o diabo estava falando para ele: olha esse povo aí zombando de você, você morrendo por eles, e olha o que eles estão fazendo por você. Você aqui sofrendo dor por causa deles, e olha eles aí ironizando, cuspindo, fazendo sorte com a tua roupa, zombando de você, ironizando, te batendo. Todos eles aí, e você aqui na cruz, você sofrendo, olha eles aí. Não é isso que o diabo fala para você? Você fazendo tudo por todo mundo, e todo mundo fazendo mal para você. Você ajudando todo mundo, e todo mundo maltratando você. Você dando para todo mundo, oferecendo para todo mundo as coisas, cuidado, o amor, o zelo. Você fazendo as coisas com excelência, e as pessoas te maltratando. Que coisa é essa? Se levante, você é um homem, você tem que se valorizar. E o diabo fica cutucando essas coisas no ouvido da gente, e a gente vai deixando o nosso coração azedar, a nossa alma azedar. E aí aquela pessoa que um dia era uma pessoa alegre, descontraída, feliz, se torna uma pessoa sisuda, uma pessoa amargurada. A gente conhece pessoas que toda fala dela, ela traz amargura. Toda fala traz amargura. Você vai conversar com a pessoa não troca 4, 5 palavras com você sem falar amargura, sem falar de algum azedume da alma dela, sem falar de alguma coisa que está podre aqui. A gente fica rotando aquelas coisas que estão aqui, aquilo que está impregnado na nossa garganta, porque a gente não solta, a gente não libera, a gente não deixa Deus tratar, a gente não se entrega para Deus, a gente não diz: olha Deus, em nome de Jesus, não quero mais isso comigo não, quero ser livre. Paulo não fez registro de mágoas. Ele não disse: olha, fulano por causa disso também tal. Não. Momentos extremos não é hora de encher o coração de mágoa. Momentos extremos é hora de alimentar-se com a esperança. Lembra da pregação quem teve quarta-feira? Nós somos prisioneiros da esperança. Porque, irmão, você vai ter que ser... A gente é prisioneiro de alguma coisa. Tem gente que é prisioneiro do medo, tem gente que é prisioneiro do vício, tem gente que é prisioneiro da religião, tem gente que é prisioneiro de uma outra pessoa, tem gente que é prisioneiro das riquezas, tem gente que é prisioneiro das mágoas. A palavra de Deus na quarta-feira: nós somos prisioneiros da esperança. Nós estamos presos à esperança. Deus nos arrancará daqui, Deus nos livrará dessa dificuldade, dessa luta que nós estamos vivendo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e não vencedores apenas aqui fora, mas vencedores aqui dentro. Eu conversava com uma irmã hoje ainda, falando com ela sobre isso, e ela está aqui. Não deixa o teu coração encher de mágoa por conta de alguma bobagem que alguém falou. Às vezes uma pessoa está tão machucada, tão ferida, tão azeda, e ela não consegue, é até inconsciente, mas ela não consegue ficar com aquilo para ela. Ela quer que a tua vida também azede, porque as coisas não dão certo na casa dela. Ela vai querer falar mal do teu marido também, da tua vida também. Ela vai falar que também não acredita nisso, vai tentar colocar, vai instigar, vai colocar, vai incendiar. Não
Deixa o teu coração encher de mágoa. E se tem mágoa no teu coração, trate disso. Não, tem gente que trata como se fosse uma coisa que eu tenho, sabe? Tem gente que diz, olha, o desejo de vingança, eu tenho um desejo de vingança, como se isso fosse algo que desse algum valor para você. Pelo contrário, te desvaloriza, porque você não vive mais para você, você continua vivendo por causa do outro. O que a pessoa fez continua agindo na tua vida. Tem gente que diz, não, eu já conhece gente, eu não perdoo, eu não aceito, eu não, irmão. Tudo bem, é um direito que você tem, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e para dizer para você que isto não vai te fazer bem e que você não vai levar nenhuma vantagem com isso. Pelo contrário, você é que irá perder. Quer viver uma vida saudável? Pegue essas bagagens de coisas do inferno, e manda o capeta levar lá para o quinto, do mesmo lugar, da onde veio. Volta para onde veio, que isso aqui veio para o endereço errado. Eu sou filho de Deus, o que é do céu eu quero, o que é do inferno eu rejeito. O apóstolo Paulo tomou essa decisão extraordinária. Uma outra coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, olha o verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é útil para o meu ministério. Esse Marcos que está aqui, que a Bíblia cita, é o camarada que escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, é o mais antigo, é o primeiro texto escrito, Evangelho de Marcos. E esse Marcos, ele andou com Pedro, ele andou com o apóstolo Pedro por um tempo. E ele andou com Pedro porque em algum momento ele foi rejeitado por Paulo. Paulo tinha que fazer uma viagem, esse camarada não foi, e depois tinha que fazer uma outra viagem, e aí Barnabé foi lá e falou para Paulo, vamos levar Marcos. E Paulo falou, eu não vou levar esse cara, eu não gosto desse cara, esse cara não serve para mim. Essa foi a palavra de Paulo, está lá em Atos capítulo 13. Paulo disse, esse cara não serve para mim. A discussão foi tão forte que Paulo chegou a se separar de Barnabé, por causa de João Marcos, por causa desse camarada aqui. Só que é interessante porque, e essa é uma lição que a gente aprende, em momentos extremos, nós precisamos reconhecer quando cometemos um erro e ter a humildade de consertar. Quando cometemos um erro, devemos ter a humildade para consertar. E Paulo aqui, ele diz, olha, traz para mim João Marcos. E olha a frase que ele diz, porque me é útil para o ministério. Lá atrás, Paulo tinha dito, ele não serve para mim. Agora, Paulo diz, traz Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Ele é útil para mim. Essa capacidade que a gente tem de reconhecer quando a gente erra, do marido chegar para a esposa e dizer, olha, ontem eu falei um negócio, mas eu tenho que admitir que você estava certo, eu estava errado. Parece que é algo tão simples, mas é tão difícil da gente fazer. Reconhecer que erramos, pedir desculpa, pedir perdão. Porque, gente, mesmo que nós sejamos eficientes, extraordinários, mesmo que a gente seja muito bom em muitas coisas, mesmo que a gente procure viver uma vida acertada, a gente não acerta sempre. Tem hora que a gente fala o que não devia. De repente a gente estava nervoso naquele dia, ou a gente não parou para pensar. De repente aconteceu alguma coisa, algum desencontro de informação, eu não entendi, e de repente eu fiz alguma coisa que não devia, falei alguma coisa que não devia. Precisamos ter a humildade de reconhecer quando nós cometemos um erro. Olha, eu falei que não servia para mim, mas não é bem assim. Ele é útil para o meu ministério. É um camarada que merece respeito. Não tem problema nenhum, gente. Ninguém aqui é perfeito. Por mais que você procure viver uma vida correta, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo comete falhas. E tem uma coisa bonita numa pessoa, é quando a pessoa reconhece
que errou, reconhece que falhou, reconhece os seus deslizes e pede desculpa, e pede perdão. Nós vamos ter que escolher na nossa vida uma coisa que é interessante. Tem gente que constrói muro e tem gente que constrói ponte. Tem gente que constrói muro e tem gente que constrói ponte. Tem gente que constrói algo que separa, que divide, que rompe de uma vez por todas. E tem gente que constrói ponte. Você já viu num grupo de pessoas, tem um camarada que está brigando, vamos construir um muro aqui, eu não quero mais falar com você e tal, não vou ter jeito e tal. E tem aquela pessoa que chega para construir uma ponte. Não, gente, espera aí, vamos pensar, não é bem assim. Olha, tem o valor aqui seu, tem o valor seu, e se a gente se juntar, nós vamos mais longe. Dentro de casa, dentro da família. Sabe, se você é uma pessoa que tem construído muro, tem separado de pessoas, vai se isolando, chega uma hora que você está sozinho. Tem um monte de gente que me procura para conversar e está sozinho. E quando você vai descobrir a vida da pessoa, você vai ver que a pessoa passou a vida inteira construindo muros. Passou a vida inteira construindo muros e agora está sozinha, está angustiada e colocando a culpa em todo mundo, mas foi você que construiu os muros. E como que quebra esses muros? Com a marreta da humildade. A marreta da humildade. Só que a marreta da humildade a gente não dá no outro, a gente dá na gente. É uma marretada atrás da outra da gente. A marreta da humildade. De você pegar e dizer: vamos caminhar, vamos tentar de novo, vamos sentar e conversar, vamos nos respeitar. Peguei um casal esses dias, conversando com um casal em crise, e eles estavam gritando um com o outro, na minha frente. E eu esperei, fiquei ali, nem sabia por que eu estava ali, porque não estava sendo necessário. Se eu tivesse um apito, eu podia apitar com o cartão. Mas depois que eles conversaram, eu comecei a falar com eles. E eu usei uma estratégia de falar bem baixinho, e eles não conseguiam me ouvir. E eu falava bem baixinho. E eu percebi que eles estavam tentando me ouvir. E aí eu disse para eles o seguinte: em toda conversa, o sábio é o que fala mais baixo, e o tolo é o que fala mais alto. Toda conversa, qualquer lugar que você tiver, tem duas pessoas discutindo. O sábio fala mais baixo e o tolo fala mais alto. Se você quiser que a pessoa te ouça, não berre. Se você quiser que alguém te ouça, fale mais baixo. Não sei o que ela... Quê? O que você está falando? Aí a pessoa para ouvir. Fale mais baixo. Sabe por que fala mais baixo, gente? Porque é o seguinte: se a pessoa não quer te ouvir, você não estraga as suas cordas vocais. E se a pessoa te ouvir, você percebeu que é uma pessoa que vale a pena conversar. Porque vamos ser sinceros, tem conversa que não vale a pena. Não vale a pena. É grito, é coisa. Ninguém está decidido a ouvir ninguém. Ninguém está decidido a conversar com ninguém. Todos nós falhamos e erramos. A única pessoa perfeita que esteve nessa terra foi Jesus Cristo. Todas as demais pessoas que viveram nessa terra pecaram, e não foi pouco. E você conhece gente que peca, mas você não conhece ninguém que peca que nem você. O maior pecador que você conhece é você. E quando Jesus, aqueles caras estavam com a pedra na mão para atacar naquela mulher, e Jesus falou para eles: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra.
O que Jesus estava mostrando para eles é a diferença entre você construir muros e você construir pontes. Os muros geram morte. Pode ver os pais, vamos construir um muro aqui para separar esse pai do outro. Daqui a pouco está brigando, está guerreando. Os muros geram morte, geram divisão. As pontes geram vida. Pensa em Jesus com aquela mulher: filha, eu não te condeno, vá e não peques mais. As pontes geram vida. Vamos construir uma ponte entre nós. Por exemplo, eu estou tendo dificuldade com a Karina está tendo dificuldade comigo, e a gente se degradando, um falando algumas coisinhas que machuca o outro. Aí de repente um dia a Karina cansa, um dia ela fala: olha, Maurício, vamos mudar um pouco. E aí ela começa a construir ponte comigo. Ela começa a conversar comigo, ela começa a se aproximar de mim, ela começa a estabelecer um contato comigo. E eu colocando meu tijolo, e ela construindo ponte. Chega uma hora que eu percebo que construir ponte é mais importante do que construir muro. Dentro das famílias que estão aqui, tem mais muros ou mais pontes dentro da tua casa? Aqui, você com as pessoas dessa comunidade, com as pessoas dessa igreja, tem mais muro ou mais ponte? Porque, gente, a gente vai ficando sozinho. Vai ficando sozinho. Todo mundo tem o pé de barro. Todo mundo tem dificuldades. E nós precisamos uns dos outros. Podemos caminhar bem juntos. Uma outra lição que Paulo nos ensina está ali no verso 13. Olha o que ele diz no verso 13: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como livros, especialmente os pergaminhos. Gente, presta atenção, esse ponto é muito importante. Em momentos extremos, não abandone os livros. Em momentos extremos, não se afaste dos sábios. Em momentos extremos, agarre a Bíblia, a palavra de Deus, e coma ela. Coma a Bíblia. Em momentos extremos é hora de aprender. Paulo está passando por um momento extremo, do qual ele sabia que ele não iria passar. Mas mesmo assim ele pede os livros e os pergaminhos. Manda os livros para mim, manda os pergaminhos, porque eu não quero perder tempo, eu estou muito tempo aqui desocupado. E cabeça vazia é oficina do capeta, do demônio, do encardido, do vermelhinho, do rabudo, enfim. Por pior que esteja a situação, nunca deixe de aprender. Nunca pare de aprender. Esteja aprendendo. Eu vejo as pessoas se afastando, está passando por dificuldade, se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta dos amigos que são amigos de verdade, vai para aqueles que são meia boca. Se afasta da palavra de Deus. Deixa de estudar. Ficou difícil, deixei de estudar, pastor, deixei de ler um livro esse ano. Irmão, olha, eu não vejo muita esperança se a gente não tiver um coração aprendiz. Porque você fala que o país está difícil, mas irmão, irmã, nós temos acesso a tantas coisas hoje. Aqui na igreja tem uns 600 livros, deve ter ali. Você pode comer aqueles livros, pode ler, só pedir que eu te dou, só devolve. Mas eu pego os livros ali, leia os livros, vai na biblioteca, tem cursos pela internet hoje, tem cursos gratuitos. Corre atrás, irmão, vai se especializar. O mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, e quanto mais você souber, você se aplicar, melhor. Chega uma idade, a gente tem que começar a treinar a cabeça. Passou dos 40 anos, meu irmão, você tem que cuidar do teu corpo físico, fazer treinamento, ir para uma academia, fazer alguma coisa, para você ficar com o teu corpo saudável. E você tem também que fazer exercício com a tua mente,
porque senão vai chegar com 60 anos, você não vai lembrar nem o nome do teu filho. Chega a 60, 70, 80 anos, meu irmão, a gente não tem a mesma coisa. Você está entendendo? Nós precisamos exercitar, fazer exercício. A mesma coisa a vida espiritual. A vida espiritual. A palavra da semana passada foi importante, mas a palavra de hoje é importante, porque a comida da semana passada foi importante para você, mas a comida de hoje que você comeu foi importante também. E tem gente que se alimenta de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e tal, se alimenta de vez em quando, se alimenta quando está com problema. Irmão, alimente-se, esteja preparado. Isso é importante. Lição importante do apóstolo Paulo. Lição importante do apóstolo Paulo. Olha os versos 16 e 17. Eu vou pular um, tá, Paulo? Os versos 16 e 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim: passei por muito sofrimento. Olha o que diz: eu passei por muito sofrimento. Mas ele diz o seguinte: Deus me assistiu, ainda que todos tenham me abandonado. Presta atenção, olha aqui para mim. Você pode estar passando por um momento extremo na tua vida, e você diz: olha, ninguém ficou comigo, as pessoas me abandonaram. Minha igreja me abandonou, meus amigos me abandonaram, minha família me abandonou. Mas Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. As pessoas nos decepcionam. As pessoas nos decepcionam. Eu amo essa igreja, mas eu já passei por muita coisa dentro dessa igreja. E coisas que você tem que engolir a seco. E que depois você tem que tratar seu coração para não virar amargura. Você que é uma família, vocês se amam dentro da casa de vocês, mas vocês já tiveram que engolir muita coisa dentro de casa. Que depois você tem que tratar para não virar amargura. As pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas. Eu já decepcionei pessoas aqui na igreja, com alguma atitude, com alguma coisa. Às vezes encontrei a pessoa no mercado, não lembrava o nome dela. Já aconteceu isso. A pessoa fica magoada. Nossa, o pastor não lembrou do meu nome. Já magoei pessoas, já machuquei pessoas. Não sou perfeito. Às vezes com uma atitude, às vezes com uma palavra falada meia, sabe, num tom diferente, num tom desagradável. Às vezes a gente faz alguma coisa, se impõe, ou a pessoa entendeu. Às vezes não é nem que você que se impôs assim, a pessoa entendeu que você se impôs, que você quis mostrar que você é poderoso. Às vezes as pessoas entendem assim, nem foi às vezes. Mas nós machucamos pessoas, somos machucados, e a gente precisa aprender a lidar. Nós falhamos, mas tem alguém que não falha, e não vai falhar nunca na nossa vida, e este alguém é Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: Deus me assistiu. Deus me assistiu, Deus esteve comigo. Em todo o tempo, Deus esteve comigo. Ele falou: quando eu fui para o júri, ninguém se levantou para me defender, mas Deus estava lá comigo. Deus estava comigo. O seu Freitas, ele trabalha aqui na igreja, na construção, e eu chego todo dia que eu passo, ele diz: pastor, quando eu chego aqui, eu nunca consigo chegar antes de Deus, porque quando eu chego aqui, ele já está aqui. Ele falou: às vezes eu venho correndo, e quando eu chego aqui, Deus já está aqui. Irmão, eu não sei para onde você vai quando você sair daqui, mas quando você chegar lá, Deus já vai estar lá. E quando você sair daqui, Deus já vai estar com você. E quando você entrar no teu carro, ou você estiver indo de a pé para casa, ou de qualquer outra maneira, Deus já estará ali com você. Porque Deus não nos abandona. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, às vezes a gente acha que está sozinho, mas Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Você é amado do Senhor. Você é uma amada do Senhor. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu quero terminar a ministração convidando você para abrir a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. O pessoal do louvor já pode subir. Livro do profeta Isaías,
capítulo 43. É palavra de Deus quando o povo de Israel achou que Deus não estava andando com eles. E aí Deus manda uma palavra através do profeta para lembrar o povo de que Deus jamais Ele nos deixará. Olha o que a palavra do Senhor diz. A partir do verso, vamos ler a partir do verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quando Deus fala assim, Ele está falando da igreja, Ele está falando de você e de mim. Assim diz o Senhor que te criou, aí coloca o teu nome aí, e que te formou. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Momentos extremos. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando você passa pelo fogo, Ele não te queima. Quando você passa pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelas lutas da vida, elas não vão te consumir. Quando você passar pelas dificuldades e pelos enfrentamentos que você está enfrentando, Deus estará contigo e te livrará. Porque Deus conhece o teu nome. Ele te escolheu, Ele te chamou. Deus te ama. Amém?